Olá, queridos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de vocês. Hoje é domingo, dia 25 de abril de 2021. A gente, infelizmente, continua lidando com essa pandemia, com essa situação toda complicada, mas estou com expectativa de que no próximo domingo, dia 2, com a graça e a permissão de Deus, teremos nosso culto lá no templo. E a gente sabe que a guerra contra o vírus, contra a Covid não acabou. É tempo de tomar cuidado, de ser cauteloso, de ser zeloso. Mas, à medida em que há permissão, eu gostaria de aproveitar essas oportunidades e que assim a gente consiga dar o nosso melhor, que a gente consiga de fato aproveitar o templo, a estrutura e que a gente possa reunir lá. Eu sei que alguns não vão poder estar presentes, mas eu gostaria que vocês tivessem também instrução e esse tempo de culto online como nós estamos. Então, espero que Deus nos permita, mas aqueles que não poderão participar, quero dizer que a gente continua tendo material nesse horário também, como um tempo de instrução, um tempo dedicado ao conhecimento de Deus. Isso é necessário para a nossa vida. Vamos orar entregando a Deus esse tempo? Pai, eu agradeço por tudo. Agradeço porque o Senhor tem nos guardado e agradeço porque o Senhor tem estimulado em nosso coração a fé, a confiança e o desejo de te conhecer mais e de te agradar. Eu entrego, Pai, a vida de cada pessoa nas tuas mãos. Cada família, cada pessoa que chega com algum dilema, conflito, Deus, supra necessidades, console corações. Deus amado, dá para nós o recurso que precisamos para a nossa vida e nos dá, Senhor, harmonia nos nossos relacionamentos, qualidades, ó Deus, que transformam a nossa vida. Eu entrego, Pai, esse tempo nas tuas mãos. Ele é para a tua glória e assim eu te peço, Deus, seja louvado em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos ter algumas canções, algumas adorações. Você pode cantar, você pode refletir na letra, mas aproveita esse tempo. Deixa essas duas canções trazerem um relaxamento para a mente, trazer tranquilidade no espírito. Às vezes a gente chega em um momento assim tão agitado, mas o momento do louvor pode ser um momento para acalmar o nosso coração. E assim a gente está preparado para ouvir o que Deus tem para nós. Hoje, a gente vai pensar um pouquinho sobre fé, sobre obras. Teoria prática. O que falo e o que faço. É muito importante. É uma palavra de Deus e eu espero que Deus seja com cada um. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado.
livrou. Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Me chamou, pela cruz me amou, me atraiu e eu, sem palavras, pela cruz me amou, seu amor. Pela cruz Jesus me amou. Pela cruz, pela cruz. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde
nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo, agradecer pelo privilégio de poder ouvir a voz do Senhor pela palavra. Eu entrego a Deus esse tempo nas tuas mãos, pedindo que o Espírito Santo dos céus ilumine o nosso entendimento e que essa palavra edifique a nossa vida e que assim a gente possa cumprir, Deus, a tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Por favor, queridos, abram suas Bíblias na carta de Tiago, no livro de Tiago, capítulo 2. Eu gostaria de ler com vocês o versículo 14 em diante. O texto diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé,
e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, que, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Queridos, esse texto ele é bastante claro e a simples leitura do texto já traz para nós alguns ensinamentos bastante claros e óbvios. Aqueles que acompanharam as mensagens anteriores ouviram que Tiago fala muito na sua carta sobre perseverança na provação, vitória na tentação, prática da palavra. Ele diz no final do capítulo 1 que a religião pura e sem mácula, a religião verdadeira, ela é visitar os órfãos e as viúvas nas necessidades, guardar-se incontaminado do mal. No texto da semana anterior, nós vimos no capítulo 2 já de Tiago que é necessário amar as pessoas sem fazer distinção de pessoas, praticando misericórdia. Até aqui é possível ver Tiago escrevendo uma carta prática, uma mensagem que tem um poder transformador. Tiago não está escrevendo uma monografia teórica, ele não está discutindo doutrinas e conceitos. Tiago está apresentando um modo de vida. E no texto que nós lemos, Tiago fala sobre a fé e as obras. Talvez poderíamos dizer que Tiago fala sobre teoria e prática, o que falo e o que vivo. De alguma forma, é como se Tiago mostrasse o caminho, como de fato aqueles que são discípulos de Cristo podem e devem viver. E é curioso porque o texto de Tiago ele começa com um exemplo, uma problemática clara. Pensa comigo no exemplo que Tiago dá. Imagine que você está numa reunião de família, ou quem sabe numa reunião lá no templo, na igreja. E você tem ali, seja um parente ou um irmão da igreja, alguém que está com necessidade de roupa, de alimento, e vocês estão ali reunidos, vocês riem, cantam, adoram, se divertem, passam aquele tempo juntos, e no final, nas despedidas, sabendo que essas pessoas estão passando problema, você fala aqui, meu irmão, minha irmã, vai para casa, que Deus te abençoe, vai para casa, fica bem quentinho, come uma boa refeição, vai em paz. Mas pense, se eu sei que essa pessoa ou pessoas não tem roupa para se cobrir e para se proteger do frio, se eu sei que elas não têm mantimento, como eu poderia despedir em paz, dizendo, aqueça e coma uma boa refeição, se essas pessoas não têm o necessário, enquanto eu mesmo poderia prover e não estou provendo? Tiago dá esse exemplo para dizer assim, é fácil despedir alguém debaixo de bênção e debaixo de boas palavras? É fácil abençoar alguém ou despedir com alegria alguém? Mas é mais difícil ajudar, contribuir, suprir necessidades. E no problema que Tiago apresenta, ele de fato fala de algo que acontece, queridos. Não se iludam. Isso acontece dentro de famílias, isso acontece em igrejas e religiões, porque infelizmente a pobreza ela vive de lado a lado, dividindo portas e paredes com a riqueza.
pessoas que têm recursos convivendo com quem não tem recursos, e muitas vezes nós não sabemos exatamente a necessidade das pessoas. Às vezes, nós não sabemos o tamanho da pobreza, da falta que algumas podem ter, mas existem casos em que a necessidade de um parente, ou de um irmão da igreja, ou de um vizinho, de alguém chegado, ela é do nosso conhecimento. E infelizmente, o mundo que nós vivemos, há pessoas vivendo precisando, outros que sabem desse cenário e simplesmente não fazem nada. Proferem palavras de bênção, desejam realmente o bem para a pessoa, demonstram boa vontade nas palavras, mas de que vale isso? Tiago, então, queridos, quando ele lança esse problema, ele certamente está falando de algo que aquelas pessoas que receberam a carta compreendiam. Será que você compreende essa palavra? Será que você tem olhado para as pessoas que estão perto de você e procurado não apenas abençoar pessoas com a voz, com a boca? Eu queria te dizer que nós podemos abençoar sim as pessoas com as nossas palavras. Mas uma pessoa que tem frio e fome precisa mais de roupas e de alimento do que de palavras. Queridos, olha como que Tiago vai dar sequência no texto, fazendo algumas afirmações que são severas, mas claras. No versículo 14, Tiago diz que a fé sem ação, ela não tem proveito. Nós lemos o texto e Tiago diz: qual é o proveito de uma fé que não é acompanhada de obras? Fique com essa frase na cabeça. A fé sem ação, ela não tem proveito. Ela não tem validade serventia. No versículo 14 também, ele vai dizer que a fé sem ação não é a fé salvadora. Tiago diz, se você tem fé teoricamente, mas se você não tem prática, você acha que essa suposta fé é a fé que transforma, que redime, que muda a vida de uma pessoa? Tiago diz que a fé sem ação, ela não é de forma alguma aquela fé transformadora e salvadora que muda a vida de uma pessoa. Tiago vai dizer também no versículo 17 que a fé sem obras está morta. Amados, pare para pensar. A fé pode estar morta. Se ela não tem ação, se não tem obra prática, a fé está morta. No versículo 20, Tiago diz que a fé sem obras, ela é inoperante. É como se Tiago dissesse, olha, uma fé que não tem ação, ela é inútil, ela é vazia, é vã, é futilidade. Uma suposta fé que não tem ação. No versículo 22, Tiago diz que a fé, ela é consumada por obras. Quando ele dá o exemplo de Abraão naquele versículo, ele faz essa afirmação, dizendo que a fé se consumou pelas obras. Ou seja, o selo da fé são as obras. É nas obras que de fato vemos fé. Ou seja, as duas coisas se complementam, mas a fé encontra um estágio completo, visível e real, quando a pessoa tem ação e prática. E também, no versículo 24, Tiago diz que a pessoa ela é declarada justa, não só por fé, mas também por obras. Queridos, aqui nem vou entrar no mérito se alguém é salvo por obras, por fé, essa coisa. Porque é claro para todo mundo que a salvação está na pessoa de Jesus. A Bíblia fala que aquele que crê em Jesus é salvo. O livro de Atos, capítulo 1, versículo 11 a 13, vai dizer que não há salvação em nenhum outro, mas apenas em Jesus. Atos 16,
Paulo e Silas vão dizer para aquele guarda da prisão que se ele cresce em Jesus, ele seria salvo. João capítulo 3, ao longo da Bíblia esse assunto é claro. O homem, ele é salvo e transformado quando ele coloca sua confiança e ele se entrega a Jesus. Significa então que a pessoa está colocando fé em Jesus. E o que Tiago está falando, ele não está discorrendo sobre salvação, mas ele está falando assim, alguém que tem fé, alguém que de fato conheceu Jesus Cristo, alguém que conheceu o amor de Deus Pai, e essa pessoa tem fé. A fé que essa pessoa tem, ela é impossível ser uma fé inoperante. Tiago está falando para aqueles ouvintes, para aqueles leitores da carta, que eles deveriam viver algo prático. E amados, é muito importante trazer isso para o nosso pensamento. Tiago vai terminar o capítulo 2 dizendo que da mesma forma que o corpo, a matéria, sem o espírito, o corpo está morto, a matéria está morta, assim a fé sem obras também é morta. Amados, nós precisamos ter fé. E nossa fé, ela precisa ser uma fé ativa, uma fé transformadora. Na verdade, o conteúdo da fé são as obras. Às vezes nós achamos que a fé é como se fosse uma coisa, um fim nela mesma, né? Eu penso assim, não, a fé é o fim da coisa. Mas, amados, parem para pensar. A fé é como se fosse um recipiente. E dentro desse recipiente chamado fé existe ação. Existe entrega, envolvimento, serviço, ação, boa prática. Ela não é algo inerte, parado, muito pelo contrário. Quando nós olhamos também, nós vamos pensar que a fé, ela não é uma teoria. Ela não é um segredo, algo que eu descobri. Ela não é um estado de espírito, de ânimo. Ela não tem a ver comigo propriamente. Mas a fé, ela tem a ver com o que eu penso de Deus. E, consequentemente, o que eu faço para a criação de Deus. A criação a quem Deus ama. Então veja. Não é segredo, não é teoria, não é apenas algo que eu tenho fé. Às vezes a gente ouve muito isso. Não, eu tenho fé, eu tenho muita fé. Amados, tudo bem. É bom a pessoa ter confiança. Mas a fé que foi colocada em Jesus Cristo, a confiança que o homem deposita em Cristo como Salvador, Senhor e Mestre, ela não é apenas confiança por si só. Ela é confiança ativa. Ela significa também ação, movimento. E ela vai se transformar em prática. Eu quero te dizer que nós somos tendenciosamente egoístas e focados em nós mesmos. E quando conhecemos o amor de Deus, quando conhecemos o Senhor Jesus Cristo, nós nos vemos em uma posição de decisão. Crer, não crer. E quando falo crer, significa confiar, acreditar, entregar, seguir, colocar-se a serviço ou simplesmente ignorar o Pai e o Filho. Quando cremos, o Pai nos renova. Ele nos dá um novo coração, um novo modo de pensar. Nós tiramos os olhos de nós mesmos e colocamos os nossos olhos no Filho de Deus, Jesus Cristo. E colocamos os olhos nos outros seres humanos, na criação de Deus. Queridos, a fé é tão preciosa que quando ela existe dentro de nós, ela faz com que a gente pare de viver focados em nós mesmos. Ah, meus problemas, minhas frustrações, meus traumas, minha história, meu trabalho, meus projetos, minhas dificuldades, minha família, isso, aquilo.
A nossa vida parece que é muito centrada em nós. As nossas orações, elas costumam ser orações muito focadas em nós. O nosso dia a dia é muito focado em nós. E a gente acaba descobrindo que nós somos pessoas que giram em torno do próprio umbigo o tempo todo. Mas, queridos, quando nós experimentamos a fé, quando nós confiamos em Jesus Cristo, algo acontece dentro de nós, coloca em ordem a nossa vida e, consequentemente, faz com que o nosso olhar seja tirado de nós mesmos e faz com que a gente passe a olhar para Deus de uma forma diferente, para a vontade de Deus de uma forma diferente e para as pessoas de forma diferente. Parece que tira o eu do centro da nossa vida, coloca Deus no centro. E, amados, quando Deus está no centro, Deus atrai a nossa atenção para aquilo que Deus ama. E a palavra fala que Deus ama o mundo de uma maneira tão profunda que Ele deu o próprio Filho por amor da sua criação. Então pense, nesse processo de transformação, nós nos vemos tirados de uma vida centrada em nós para olharmos para o mundo. É isso que a fé faz. Isso é fé com obras. Amados, estou falando com vocês sobre fé e obras. Uma fé sem obras, ela não significa grande coisa. E Tiago, então, ele vai dar dois exemplos. Ele menciona o exemplo de Abraão e o exemplo de Raabe. Abraão é conhecido como o pai da fé. Ele é chamado de amigo de Deus. Todos certamente conhecem a história de Abraão. Vivia em Ur dos Caldeus, mas Deus aparece a Abraão e fala: Abraão, sai da terra, sai de onde você vive e peregrina por um caminho que eu vou te mostrar. Eu vou te levar a uma terra que eu vou dar para você. Você vai ser pai de uma descendência numerosa. Mas aquele homem estava numa terra específica, casado com uma mulher que não podia ter filhos. Queridos, Deus fez esse chamado para esse homem. E o que ele fez? Ele creu, mas ele saiu e foi. Pense, ele poderia ter dito: Deus, eu acredito no Senhor, eu tenho o temor do Senhor, eu tenho fé. E se ficasse lá sentado em Ur dos Caldeus o tempo todo, em Ur, em Harã, o tempo todo, falando: Deus, eu confio, eu confio. Parem para pensar. Isso não adiantaria nada. A confiança foi seguida de entrega. Abraão colocou-se no caminho e foi na direção que Deus apontou para ele. No futuro, Abraão teve o filho que Deus prometeu. E quando Abraão teve esse filho, Deus disse: Abraão, esse é seu filho, seu único filho, de fato, né? O filho com a esposa, o filho da promessa, o tão esperado filho. E ele fala: olha, eu quero que você me entregue seu filho. Bem, pense, pega seu filho, sacrifica ele para mim num altar. Certamente naquelas culturas o povo sabia o que era sacrificar um animal num altar em culto e adoração a Deus ou a algum outro deus dos povos, deuses que os povos adoravam. E naquele momento Deus fala para Abraão algo insólito, impensado, algo que a gente não entende. Pedir a um pai para sacrificar o filho e Abraão fala: sim, eu sacrifico. Leva o menino, coloca o menino lá no altar que eles fizeram, e Abraão estava disposto a fazer isso. Amados, ali nós observamos Deus mostrando através de Abraão algo que ele mesmo, Deus, faria entregando o próprio filho. E naquele caso específico, Deus, mais uma vez, atrai Abraão para uma circunstância onde a fé dele era colocada à prova. E de fato, queridos, ali nós vemos um exemplo de um pai que entrega um filho, como Deus fez enviando Jesus. Mas ao mesmo tempo também nós vemos um exemplo de fé, que não é apenas teoria, mas é entrega, a entrega do que é precioso. Tiago dá o exemplo de Abraão para dizer: quando Deus chamou Abraão, ele creu, mas foi.
Quando Deus disse, me entrega seu filho, ele creu e estava entregando. Nós conhecemos a história. Deus não permitiu que Abraão matasse o filho. Nosso Deus não é assim. Amados, parem para pensar. Abraão teve fé, mas ele teve prática. Ele cita o exemplo de Raabe. Raabe morava na cidade de Jericó. Jericó era uma cidade habitada por povos que tinham outros deuses. Baal, Astarote, Milcom e outros deuses, Dagon e assim por diante. Deuses falsos e deuses cruéis. Bem, o povo israelita que tinha saído do Egito marchou pelo deserto quando chegou ali perto daquela terra. Moisés enviou alguns espiões para verem a cidade e ver como que eles poderiam guerrear com ela e dominá-la. Aqueles homens chegaram então e eles foram acolhidos na casa de Raabe. E pense, quando eles chegam ali, Raabe diz, eu ouvi o que o seu Deus tem feito. Nós ouvimos, o nosso povo, que ele secou o Mar Vermelho, que ele guiou vocês no deserto, que ele tem entregado para vocês as terras dos povos, e esse Deus, com ele ninguém pode. Ele é Deus no céu, mas ele é Deus também na terra. Veja, aquela mulher, ela ouviu a fama daquele povo por causa do Deus daquele povo. E qual foi a atitude dela? Ela se entregou em confiança àquele Deus e ao povo daquele Deus. Queridos, o ato de Raabe foi um ato de confiança no Deus dos israelitas. Ela acolheu aqueles espiões. Ela colocou-se a serviço desses espiões, por causa do que ela ouviu de Deus. Ou seja, ouviu de Deus, creu em Deus. E assim ela teve uma atitude em prol da causa e do povo de Deus. Tiago menciona esses dois exemplos tipicamente judeus e da história dos judeus, porque a carta foi destinada a judeus. Mas, queridos, olha que Tiago está dizendo. Esses dois tiveram fé, mas não foi uma fé teórica, foi uma fé ativa. Pense, existem muitos outros exemplos. A mulher que tinha fluxo de sangue, gastou tudo o que tinha, não foi curada. Ela ouviu de Jesus, foi até Cristo e num ato de fé tocou nas vestes e foi curada. Pense nos 10 leprosos. Pediram, mestre, cura a gente, tem compaixão de nós. E Jesus disse para eles, vão até os sacerdotes e se mostrem. Bem, para alguém ser declarado limpo da lepra, deveria ser aprovado pelos sacerdotes. E Cristo não fez nada, apenas disse, vocês fazem o seguinte, vão até lá e se mostrem aos sacerdotes. Eles podiam ter pensado, para quê? Eu estou leproso. Mas eles foram. Eles foram. E pelo caminho foram curados. Mas eles creram e foram. Pense, há outros exemplos. Mateus, coletor de impostos, um bom emprego. Ele está lá sentado na sua cabine, no seu guichê de coletoria, e Cristo fala, Mateus, me segue. Ele creu naquele homem. Ele deixou tudo e seguiu. Amados, existem muitos outros exemplos. Ou seja, fé, mas que é acompanhada de ação. E nesses exemplos que eu dei, eu estou falando de ação no sentido de entrega, de seguir, de abrir mão, de colocar-se à disposição e a serviço de Deus e de Jesus Cristo. É isso que esses exemplos têm nos mostrado. Abraão foi, Raabe acolheu, a mulher com fluxo de sangue tocou, os leprosos foram, Mateus abriu mão e seguiu. Zaqueu, ele se despojou do amor do dinheiro, distribuiu para os pobres e se tornou um discípulo de Jesus. E ao longo da palavra de Deus há outros exemplos. E ao longo da história existem muitos exemplos de pessoas que conheceram Deus, conheceram o Filho de Deus e num ato de fé abriram mão de si, do próprio bem-estar, de uma vida centrada nelas mesmas, para seguir e para uma vida de ação fora delas mesmas.
A pergunta que faço é: onde sua fé tem te levado? Não fuja da pergunta. Fé pode ser teoria, mas fé precisa nos levar a algo mais. Muita gente tem fé, acredita. Acredita em Deus, acredita em Jesus, acredita nisso, naquilo, nesse, naquele, acredita em tudo. Amados, fé, acreditar, pode ser algo muito genérico, geral demais. Mas nós não estamos falando de acreditar como alguém que acredita em tudo, em todos e todas as coisas. Tiago está falando sobre fé que é direcionada. Fé no Deus Pai. Fé no Filho do Deus Pai. Fé que causa uma revolução dentro de nós. Fé que inspira ação, que vai nos transformar em pessoas ativas e praticantes de boas obras. Onde sua fé tem te levado? Cuidado, queridos. Cuidado. Fé se transformou em teoria. Fé se transformou em tema de debate, discussão, doutrina, liturgia, coisa debatida em seminários, em palestras e conferências e congressos. É debatida na internet, nos livros e por aí vai. Fala-se muito, debate-se muito. E acaba parecendo que é o culto da pessoa a ela mesma. Oh, minha fé, minha crença, isso, aquilo. Cada um tem uma coisa para falar. Uma exaltação de si, das próprias ideias. Mas lembre-se, querido, a fé genuína, a verdadeira fé cristã, o cristianismo verdadeiro, ele não é marcado por uma fé teórica, morta, inativa, inútil, vazia. A fé cristã é uma fé ativa, transformadora, impactante. Ela, onde chega, causa mudança e revolução para melhor. Não revolução de guerra, discórdia, não. Ela produz mudança, querido. Sabe, às vezes eu me pego pensando que a fé é como uma semente. Pare para pensar. A fé é como uma semente plantada no coração humano. Quando a fé ali penetra, ela cresce, ela produz algo grande, belo, uma árvore que frutifica. E esse fruto que dá na vida dessa pessoa que tem a fé é um fruto colhido por ela. Mas é um fruto que a família, que os vizinhos, que o mundo vai pegar. Não é algo para ela só, mas os frutos que surgiram daquela semente da fé são frutos que vão ser para outras pessoas. E sabe o que eu penso? As pessoas que experimentam esse fruto, elas levam com elas também a semente da fé, que se penetra no coração delas, também vai crescer e também vai frutificar. E aqueles que forem abençoados com o fruto dessa fé vão reproduzir a mesma ideia. Amados, o que estou querendo dizer? Quando a fé entra no nosso coração, ela nos transforma em pessoas praticantes de boas obras, praticantes de coisas que beneficiam o mundo, gestos grandes e pequenos. E esses gestos praticados por nós, eles abençoam outras pessoas. E aqueles que são abençoados, eles são abençoados e são estimulados também na fé. Deus trabalha por meio daquela ação. E aquela pessoa certamente pode ser estimulada a crer no Deus em que nós cremos, a crer no nosso Senhor Jesus Cristo. E aquela fé que foi levada junto com aquela boa obra, aquela boa ação. O desejo que nós temos
é que aquela fé penetre no coração daquela pessoa e que assim ela também seja transformada, que ela se torne praticante também do bem, imitando Jesus Cristo, amando a criação que Deus ama e assim ela continue reproduzindo essa fé em obras, em ação que vai abençoando outros e assim por diante. Junto com as nossas obras, nós também levamos nossa fé. Levamos aquilo que acreditamos e abençoamos as pessoas. O que isso significa? Significa que quando nós nos reunimos e alguém entre nós estiver com frio e não tiver roupa, tiver fome e não tiver alimento, antes de despedirmos essa pessoa dizendo, vá em paz, aquece e come, nós vamos dar para ela a roupa, vamos dar para ela o mantimento, a provisão, e com esses itens essenciais em mãos, nós vamos dizer, vai para casa, se aqueça com esse donativo, se alimenta com esse donativo e seja abençoado. Amados, a fé é importante, mas tenha certeza, a verdadeira fé salvadora, a fé em Jesus Cristo, ela não é uma fé vazia. Ela não é uma fé egoísta. Ela não é uma fé inerte. Ela nos inspira a seguir, confiar, nos entregar, nos colocar a serviço. E quando isso é feito, ela nos inspira a transformar o mundo em que vivemos, a abençoar as pessoas, a servir as pessoas, a amá-las com um amor ativo, dinâmico, transformador. Nada disso para nossa glória. Nada disso para dizer, olha mundo, como eu faço boas obras. Não. Feito para a glória de Deus. Feito para o bem das pessoas. Eu tenho uma certa tristeza, queridos. Porque nós vivemos num país onde a população brasileira, propriamente, ela é uma população de fé, muito religiosa. Mas, infelizmente, a religião pode se transformar em algo egoísta, interesseiro, inerte. A religião pode nos afastar do mundo, da sociedade. Ela pode fazer com que a gente pare de enxergar as pessoas, porque a gente agora já não tem mais tempo para elas, agora a minha vida é dentro do templo, a minha vida é dentro do mosteiro, eu agora vou ficar lá num monte, lá no Himalaia, não sei na onde, eu agora vou ficar longe de tudo e todos, porque eu vou desenvolver a minha fé. Querido, quando a fé nos afasta do mundo que Deus ama, quando a nossa fé não nos leva a transformar o mundo e a compartilhar essa fé praticando o bem, essa não é a fé a que Cristo nos estimula. Eu quero te encorajar nesse tempo. Lembre-se disso. As frases que Tiago disse. Fé sem ação não tem proveito. A fé sem ação não é a fé salvadora. A fé sem obras está morta. A fé sem obras é inútil. A fé é consumada por obras e a pessoa é declarada justa por fé, mas também por obras. Querido, se você tem fé, se você confia, se entrega, segue e se coloca a serviço de Jesus Cristo, arregace as mangas, se prepare, coloque-se a caminho e a serviço do mundo. Sirva os que estão perto, sirva os que estão longe, mas nunca deixe de servir. Nunca deixe de fazer o que pode ser feito. Nunca espere que outro faça. Se você viu, faça. Quando você se depara com uma oportunidade de servir, sirva. Não se preocupe com o que o mundo vai pensar. Dê o seu melhor. Dê o seu exemplo. Coloque em ação
a fé que tem em Jesus Cristo. E querido, Deus está transformando o mundo hoje. Não com pessoas de teoria, mas com prática. Pessoas que estão indo e fazendo. Que eu possa ser esse, que você seja esse, e que a nossa vida estimule outros, e que por onde passarmos, que o mundo receba um pouco daquilo que Cristo fez enquanto esteve pisando nessa terra. Que o mundo veja em nós discípulos daquele Jesus que ama, se importa, cuida e serve. Olha para as pessoas que estão dentro do seu lar. Olha com mais atenção. Talvez elas sejam tímidas, talvez elas não se abram, mas faça o seu papel. Vá cada vez mais longe. Vá cada vez mais intencional, mas coloque na prática. Espero que Deus te abençoe e que Deus nos faça pessoas de fé, pessoas de obras. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Perceber que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor.
reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. A reflexão de hoje, ela traz para nós uma lição preciosa. Fé não é teoria. A fé não é um fim nela mesma. A fé, na verdade, ela carrega consigo a ação. Amados, não permitam que a fé que vocês têm em Cristo, a fé que tanto é preciosa, que ela não se torne algo morto, inútil, sem proveito. Se nós não tomarmos cuidado, amados, a nossa fé, pouco a pouco, ela é tirada de Deus e de Cristo. A gente esquece que Cristo é o modelo. A nossa fé vira uma teoria, uma igreja que a gente segue, um credo que a gente defende, uma teoria, uma ideologia da nossa vida. Mas deixa de ser algo verdadeiro, real, transformador, impactante. Jesus Cristo nos trouxe um conhecimento de Deus. Ele nos trouxe a fé. E veja o impacto que a vida de Cristo causou. Cristo modificou a história. Veja o impacto que causaram aqueles que creram em Cristo. Causaram uma revolução benéfica quando viveram. Veja ao longo da história, onde a fé chega, onde pessoas creem, se entregam, confiam, colocam-se a serviço, olha como isso impacta e transforma. A fé sempre foi assim, impactante, transformadora. Mas se a fé deixar de ter obras, ela morre. Queridos, continuem guardando a fé, mas lembrem-se, o que nós dizemos que cremos, a nossa relação de confiança com o Pai e o Filho, precisa nos mover à ação. E eu espero que Deus te faça uma pessoa de fé e uma pessoa de obras. Que sua fé tenha o carimbo e o selo das obras. E que o mundo te reconheça como alguém de fé pelas obras que pratica, pelas ações da vida, pelo procedimento. E certamente Deus é glorificado quando assim nós vivemos. Eu espero que o nosso amado Deus seja com cada um de nós. Que Deus dos céus derrame graça e bondade. Que Deus te ensine e mostre como você pode agir para o bem daqueles que estão perto, daqueles que estão longe, mas que Deus faça de você uma pessoa ativa, frutífera, um agente de transformação para a glória de Deus. Espero que Deus te abençoe, que Deus te dê paz.